Musônio Rufo. Em meio à grandeza e à decadência do Império Romano, um homem ousou viver de acordo com a razão, e não com o luxo. Seu nome era Caio Musônio Rufo, o mestre que moldara o espírito de Epíteto e deixaria um legado profundo dentro do estoicismo. Enquanto Roma se perdia em excessos e poder, Musônio ensinava que a verdadeira liberdade não vem das riquezas ou das honras, mas do autodomínio. Ele acreditava que a filosofia não devia permanecer nos livros, mas se expressar em cada ação, em cada escolha, em cada silêncio. Musônio Rufo foi a ponte entre o ideal filosófico e a vida prática, um estoico que viveu exatamente como ensinava. E é sobre essa força interior, essa disciplina serena e essa visão atemporal que vamos refletir agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. A origem e o contexto de Musônio Rufo. Musônio Rufo nasceu em Volsinia, na Etrúria, por volta do ano 30 d.C. Era um homem nobre de nascimento, mas desprezava os privilégios que o mundo considerava importantes. Ele acreditava que o valor de um homem estava em sua conduta, não em seu título. Em meio ao Império Romano de Nero, ele se tornou uma voz corajosa de razão e virtude. Sua filosofia não era teórica, mas vivida. Ele pregava a simplicidade, a disciplina e o autodomínio. Enquanto muitos se vendiam ao poder, Musônio escolheu a integridade, mesmo quando isso custou o exílio. Foi nesse exílio que sua sabedoria floresceu, e o mundo ganhou um mestre. O estoicismo em prática. Musônio Rufo não acreditava em ensinar apenas com palavras. Ele dizia que o verdadeiro filósofo é aquele que vive o que ensina. Defendia que o homem deve buscar a harmonia com a natureza, viver conforme a razão e evitar o excesso. Suas aulas eram sobre o cotidiano, como lidar com a raiva, como comer, como se vestir, como trabalhar. Ele transformava a filosofia em um exercício diário, acessível a todos. Pregava que a virtude era a única coisa verdadeiramente boa, e o vício, o único mal. Para ele, a filosofia era uma arte de viver, não uma teoria a ser decorada. O exílio e a fortaleza interior. Por se opor às injustiças de Nero, Musônio Rufo foi exilado para Giaros, uma ilha desolada e árida. Mas, longe de lamentar, ele usou o exílio como campo de treinamento da alma. Ele dizia: o lugar não torna o homem infeliz, mas o homem sem virtude torna qualquer lugar miserável. Mesmo cercado pela solidão, continuou ensinando, aconselhando e inspirando os que o procuravam. Sua força não vinha das circunstâncias, mas de sua mente disciplinada. Ele provou que a liberdade verdadeira não é externa, mas interior. Foi nesse isolamento que Musônio se tornou verdadeiramente invencível. O mestre de Epíteto. Entre seus muitos alunos, um nome se destacou: Epíteto. Foi sob a orientação de Musônio que o jovem escravo compreendeu o poder da mente sobre o destino. Musônio ensinou-lhe que ninguém pode ser escravo de outro homem se domina a si mesmo. Ele foi o primeiro a plantar em Epíteto a semente da autodisciplina e da liberdade interior. O mestre via em seu aluno um espírito puro, digno de grandes voos filosóficos. Com o tempo, Epíteto perpetuou a essência de seu mestre, tornando-se sua voz nas gerações futuras. Assim, a sabedoria de Musônio nunca morreu, apenas mudou de forma. Ensinamentos essenciais de Musônio Rufo. Musônio acreditava que todos, homens e mulheres, deviam estudar filosofia. Defendia a igualdade moral e a educação feminina, algo raro em sua época. Para ele, a virtude não tinha gênero, apenas caráter. Afirmava que o homem deve buscar o bem comum, não o benefício próprio. Rejeitava o luxo, os prazeres desmedidos e a vida ociosa. Pregava o domínio das paixões e a moderação em tudo. Seus conselhos simples ecoam até hoje: viva com retidão, fale com sinceridade, e aceite o que não pode mudar. A filosofia como medicina da alma. Musônio comparava a filosofia à medicina. Ele dizia: o médico cura o corpo, o filósofo cura a alma. E acreditava que ninguém deveria fugir da dor, pois ela é o remédio do crescimento. A adversidade, para ele, era uma oportunidade de fortalecimento. A alma virtuosa é como o ferro: quanto mais é golpeada, mais se fortalece. A filosofia, em suas mãos, deixava de ser um conceito abstrato e se tornava prática espiritual.
Ele preparava seus discípulos não para viver sem dor, mas para viver com coragem. O legado e a mensagem eterna. Musônio Rufo partiu deste mundo, mas seu legado permaneceu nas palavras e nos corações dos que o seguiram. Foi lembrado como o Sócrates romano, por sua sabedoria prática e sua serenidade moral. Ele mostrou que a grandeza não está no poder, mas na virtude. Suas ideias moldaram a ética de Epíteto e, indiretamente, de Marco Aurélio. Foi o fio invisível que uniu gerações de pensadores em torno da mesma chama interior. Hoje, ao lembrarmos de Musônio Rufo, lembramos também da essência do estoicismo: viver com sabedoria, coragem e justiça. E compreender que a verdadeira filosofia é aquela que se vive, não apenas a que se fala. Musônio Rufo não foi apenas um professor, foi um guia de almas. Ele nos ensinou que a filosofia começa na mente, mas floresce nas ações. Que não é o destino que nos define, mas a forma como o encaramos. E que viver de modo virtuoso é a maior de todas as vitórias. Que o seu exemplo nos inspire a buscar a retidão, mesmo quando o mundo tenta nos desviar. Pois, como ele ensinou, a alma que domina a si mesma é livre, em qualquer lugar, sob qualquer céu. Esse é o legado de Musônio Rufo: a liberdade interior e a vida guiada pela virtude.